Olá, pessoal! Nesse segundo vídeo, nós vamos explorar um pouco mais sobre o processo metabólico dos aminoácidos e a relação desse processo com o chamado ciclo da ureia, ok? Então, nessa primeira parte do nosso vídeo, nós trabalhamos e explicamos, relembramos a estrutura dos aminoácidos, a importância dos aminoácidos na produção das proteínas e, principalmente, da onde derivam esses aminoácidos, relembrando que o nosso corpo, ao contrário do que ocorre com gorduras e carboidratos, o nosso corpo ele não produz nenhum tipo de proteína associada ao armazenamento de aminoácidos, ou seja, nós não armazenamos aminoácidos, bem pelo contrário. Se por algum motivo, que a gente tenha uma quantidade aumentada no número de aminoácidos provenientes da alimentação, ou mesmo do processo de hidrólise desses tecidos, nós teremos um aumento absurdo na concentração deles e esse aumento ele precisa ser trabalhado, ou seja, ele precisa ser eliminado. Os aminoácidos, quaisquer aminoácidos em excesso em relação à necessidade biosintética da célula, são rapidamente degradados pela célula, tá? Bem, o que é importante que a gente saiba, tá? Relembrando a própria estrutura do aminoácido, a gente vai entender que o catabolismo, o processo de oxidação, degradação dos aminoácidos, ele vai envolver a remoção tanto do grupo amino, que é base para sua formação, tá? E quando ocorre a remoção do grupo amino, a gente tem a produção dos chamados alfa-cetoácidos, que é o restante do esqueleto carbonado aí, tá? E esse alfa-cetoácido resultante, ele normalmente também pode sofrerá oxidação e pode, através da sua oxidação, gerar gás carbônico, tá? E também ser utilizado na síntese de lipídios, na síntese de glicose e na síntese de ATP, na síntese de energia. Dependendo de qual qual produto é gerado a partir desse alfa-cetoácido, resultante dessa eliminação do grupamento amino, que pode ser feito por transaminação ou por desaminação, tá? Nós teremos os diferentes aminoácidos sendo categorizados, sendo classificados em cetogênicos ou glicogênicos, tá? Cetogênicos são todos aqueles aminoácidos cujo o alfa-ácido resultante, metabolizado e dá origem à acetilcoenzima A ou acetoacetilcoenzima A, que são utilizados, então, na formação de lipídios e energia. Já os aminoácidos que dão origem, a partir do processo metabólico dos seus esqueletos carbonatos, ao piruvato, oxalacetato, fumarato, alfa-acetoglutarato ou succinilcoenzima A, são conhecidos também como glicogênicos, tá? Nesse outro slide, nesse próximo slide, nós temos os principais, e a gente consegue visualizar que a grande maioria dos aminoácidos, eles são considerados ou são classificados como glicogênicos, sendo os cetogênicos apenas a leucina e a lisina. A tirosina, a isoleucina, a fenilalanina e triptofano são aminoácidos que, ao serem metabolizados, ao passarem pelo catabolismo, produzem tanto moléculas associadas, à produção de glicose, como também à produção de lipídios, e por isso eles são conhecidos como glicogênicos e cetogênicos ao mesmo tempo, tá? Esse slide, ele resume, na verdade, todo o catabolismo dos esqueletos carbonados dos aminoácidos, identificando, então, se são glicogênicos e cetogênicos e somente cetogênicos. E esse esquema ele é retirado do
Harvey, Bioquímica Ilustrada, tá? E ele também demonstra que durante esse processo catabólico já foram identificadas algumas alterações nesse metabolismo que resultam em doenças, como é a tirosinemia, como é a captonúria, como fenilcetonúria, tá? E tantas outras que estão associadas aos chamados erros inatos do metabolismo de aminoácidos, tá? Que normalmente são vistos com um pouco mais de detalhe lá na bioquímica, que é a bioquímica 2, que é a bioquímica também conhecida como bioquímica fisiológica, tá? Bem, esse esquema desse slide realmente demonstra, né, o resultado que é comum de catabolismo, a base do catabolismo de todos os aminoácidos, dos diferentes tipos de aminoácidos. O corpo, literalmente, ele achou uma forma de trabalhar de forma basicamente similar, né, com diferentes moléculas, né? Que seria, então, esse processo de eliminação do grupamento amino, que dá origem à amônia. A amônia é extremamente tóxica, geralmente convertida no íon amônio, né? Que esse processo acontece, então, com essa parte da transaminação ou desaminação, tá? A amônia, por ser extremamente tóxica, ela deve ser liberada, tá? Ela é primeiramente convertida num composto geralmente passivo de ser excretado, que é a ureia. Isso acontece no chamado ciclo da ureia, tá? Que depois a gente vai falar um pouquinho. E por que ela tem que ser excretada, né? Porque ela a intoxicação por amônia, ela é fortíssima, né? É complicada e normalmente está associada a vômitos, recusa de alimentos, principalmente alimentos ricos em proteínas, ataxia, irritabilidade, letargia, tá? E também atraso mental, quando isso inicia desde muito cedo no processo de desenvolvimento. Então, obviamente, o corpo adquire uma série de formas para a remoção desses grupos amino, né, dos aminoácidos, e forma uma molécula não tóxica, né, que seria a ureia, tá? Depois a gente vai ver melhor isso, tá? E o esqueleto resultante, né, o alfa-cetoácido resultante, como a gente comentou, pode ser utilizado para a formação de corpos cetônicos, para a formação de glicose, tá? E para a formação de outras moléculas, como o próprio dióxido de carbono, né? E a água, que também podem, obviamente, ser utilizados para serem eliminados ou excretados de outras formas pelo nosso. Bem, como a primeira parte do processo do catabolismo de aminoácidos é a remoção do nitrogênio, né? A remoção desse grupamento amino, é disso que a gente vai falar primeiramente. É importante que a gente entenda que a presença desse grupo amino mantém o aminoácido salvo da degradação. Então, quando você retira ele, né, você permite que todo o aminoácido seja degradado, que ele seja oxidado. Tá? Bem, a primeira parte da remoção do nitrogênio dos aminoácidos é feita por um processo chamado de transaminação. A transaminação, ela pode ocorrer em todas as células, ok, gente? Entretanto, ela é mais comum, o principal local do catabolismo dos aminoácidos é, sem dúvida nenhuma, o fígado, tá? Uma pequena parte também lá nos rins, tá? Onde a gente vê, digamos, o boom desse processo acontecendo, tá? Em relação à transaminação, né, especificamente, todos os aminoácidos passam por ela, com exceção da lisina e da triosina, que têm os seus grupos aminos removidos por o que a gente chama de desaminação, que é o próximo processo que a gente vai comentando. Como o próprio nome sugere, a transaminação é um processo onde você tem a transferência do grupo amino, tá? De um determinado aminoácido para uma outra molécula. Essa outra molécula é o alfa-cetoglutarato, tá? O alfa-cetoglutarato, ao receber o
o NH3, tá? Ele vai se transformar no chamado glutamato. Esse processo é um processo que é importante que a gente saiba que é um processo reversível, tá? Então, nós temos a necessidade para que isso aconteça de enzimas. As enzimas são as as aminotransferases, que antigamente elas eram também conhecidas como transferases, tá? Todas as aminotransferases, elas requerem, para funcionamento, né, o chamado, uma coenzima, que é o PLP, que é a piridoxal-fosfato, não sei se vocês lembram, que é um derivado, né, que é a forma ativa da vitamina B6, tá? As aminotransferases, elas normalmente, esse é o termo generalista, né? Elas recebem a sua denominação, elas são designadas a partir do doador específico do grupo amino, o tipo do aminoácido, tá? Mas o aceptal é geralmente o mesmo, que é o alfa-cetoglutarato. Entretanto, das aminotransferases, 2 delas são essenciais nesse processo do catabolismo dos aminoácidos. As 2 reações mais importantes desempenhadas por elas são catalisadas pela alanina aminotransferase, que é também conhecida como AL7, e também conhecida como ALT, tá? E a aspartato aminotransferase, que é chamada de AST. Essas duas proteínas, essas 2 enzimas, elas são, obviamente, muito comuns no fígado, e elas são, inclusive, utilizadas, né, para observar o funcionamento dos hepatócitos, tá? Como elas normalmente estão presentes no interior das células dos hepatócitos, né? Quando por algum motivo você tem um processo de aumento nos níveis plasmáticos dessas aminotransferases, normalmente isso é indicativo de algum problema de lesão desses hepatócitos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso numa parte mais adiante da nossa aula. Tá? Então, continuando aqui, vamos lá. Quando qualquer um dos aminoácidos, né, com exceção da lisina e da treonina, perde, então, esse grupamento amino, tá? Para o alfa-cetoglutarato, ele é transferido, nós temos a formação do glutamato e o que sobra é um alfa-cetoácido, tá? Bem, como a gente falou, dependendo do tipo de alfa-cetoácido, nós vamos ter aqueles aminoácidos sendo categorizados em glicogênicos ou cetogênicos, né? Então, isso aqui ele é utilizado no metabolismo, falaremos depois dele. E o glutamato? O que acontece com o glutamato? Tá? O glutamato, todo o glutamato que é produzido, então, no interior desse citoplasma, principalmente nas células hepáticas, tá? Mas pode ocorrer em qualquer célula, tá, gente? Nós teremos esse glutamato sendo convergido, entrando nas mitocôndrias, tá? Ao chegar nas mitocôndrias, o glutamato ele pode passar por 2 processos associados ainda a esse catabolismo, a essa remoção do grupamento amino, tá? De novo, a transaminação e aqui também a desaminação oxidativa. Bem, na transaminação, novamente, nós vamos ter uma transferência. E o que vai acontecer? O glutamato, ele vai transferir o seu grupamento amino para o oxalacetato. O oxalacetato é uma molécula presente em grande quantidade na matriz mitocondrial, né? E ao receber o grupamento amino, nós vamos ter a produção de uma molécula chamada de aspartato, é um aminoácido, né? O aminoácido aspartato. Então, aqui mostra como é que ele, inclusive, é produzido, como ele é sintetizado. E o restante, né? Notem que se a gente lembrar daquela processo anterior, né? O glutamato tinha sido formado porque ele recebeu o grupamento amônia,
né, ele era um alfa-cetoglutarato que recebeu um grupamento amônia e virou glutamato. Se o glutamato perde esse grupamento amônia, ele volta a ser um alfa-cetoglutarato, tá? Então, esse alfa-cetoglutarato vai ser reciclado, digamos assim, tá? É uma forma, inclusive, de reciclagem, porque esse alfa-cetoglutarato ele vai retornar ao citoplasma, onde pode receber grupamento amino de outros aminoácidos que estejam sendo degradados, ok? Quem faz essa transferência aqui é a tal da aminotransferase, aspartato aminotransferase. Olha o nome da enzima, né? É uma aminotransferase e ela recebe, né, ou é utilizada para a produção do aspartato. Então, aspartato aminotransferase, tá? Parte, entretanto, do glutamato que entra nessa mitocôndria vai sofrer o que a gente chama de desaminação oxidativa, tá? A desaminação oxidativa consiste na perda do grupamento amino, tá? Então, a molécula, o glutamato, vai perder, ele não vai transferir para ninguém, tá? E quando ele perde, ele também produz o alfa-cetoglutarato, que vai retornar lá para o citoplasma celular, tá? E como a amônia, né, que é liberada aqui, ela é extremamente tóxica, ela já passa por uma alteração, né? Porque esse processo de desaminação depende, né, de uma molécula de água. E aí, um desses hidrogênios, né, acaba sendo utilizado para a produção do chamado íon amônio, tá? Que continua sendo tóxico, ok? Mas que pode ser utilizado em outras reações para ser convertido numa molécula que possa ser facilmente excretada. Esse íon pode ser excretado? Pode, tá? Nós liberamos amônia, íon amônio, na verdade não amônia, íon amônio pelos nossos rins, mas ele não é a forma mais comum de excreção do nitrogênio resultante do catabolismo de aminoácidos. É sim a ureia, que a gente já vai falar sobre ela, tá? Quem faz esse processo de desaminação é uma desidrogenase, tá? Que é a desidrogenase chamada glutamato desidrogenase. Por quê? Porque ela vai retirar, né, a partir aí da inserção de uma molécula d'água aí, né, permitir a perda do grupamento amino e a produção do íon amônio. Como eu falei para vocês, né, esse processo ele é mais comum no fígado, mas ele não acontece só no fígado, né? Então, só para que vocês entendam um pouco, tá? Que no caso da maioria dos tecidos, né, que não pertencem ao fígado ou que estão fora do fígado, todas as nossas células fora do fígado, em geral, né, nós vamos ter essa amônia livre sendo combinada a um glutamato, tá? E dando origem a uma molécula chamada de glutamina. Como é que isso acontece? Uma vez que a amônia, ela não pode ser transportada no nosso sangue, porque ela é altamente tóxica, eu preciso entender que esse íon amônio não pode ficar livre nas células. Então, ele vai se ligar a um glutamato, tá? E aí produz essa que a gente chama de glutamina. Só que liga direto a um glutamato? Não, tá? Essa ligação, ela depende de uma conversão que é feita pela glutamina sintase, tá? Do glutamato em gama-glutamilfosfato, tá? E ao ser transformado em gama-glutamilfosfato, você tem a possibilidade, então, da associação com o íon amônio, né? E a produção da chamada glutamina, tá? Então, isso é uma forma que o corpo conseguiu para não fazer o transporte dessa molécula
tóxica a partir do sangue. A glutamina é um aminoácido também, um aminoácido que não possui carga elétrica, então isso confere a ela uma capacidade muito rápida de atravessar com facilidade as membranas, e ela então é jogada no sangue, e acaba sendo transportada até lá no fígado. Lá no fígado, essa glutamina então vai entrar nos hepatócitos, tá? E por uma enzima chamada de glutaminase, ela vai liberar o grupamento amônia, né? O íon amônio e o glutamato, tá? Então, esse glutamato, ele vai poder ser reutilizado aí, né? Inclusive sofrer também a transaminação aqui, produzindo de novo alfa-cetoglutarato ou fazendo a desaminação do mesmo para liberar o íon, que está mostrado aqui, que pode ser utilizado para a produção da ureia, tá? E aqui, né, eu preciso que vocês lembrem o seguinte: todas as outras células, sem ser do fígado, vão usar a glutamina como uma forma de transporte do íon amônio que está sendo produzido nelas? Não, tá? E quais células que não utilizariam essa via de locomoção? As células de musculatura, tá? Lá nas células de musculatura, a glutamina até pode ser utilizada, mas normalmente o que a gente vai observar é uma outra forma de fazer essa transferência lá para o fígado da amônio, do íon amônio produzido. Então, lá no músculo, toda a proteína que é degradada, né, que libera aminoácidos em excesso, os aminoácidos passam pelo processo de catabolismo, liberando lá por transaminação o íon amônio. O íon amônio se associa ao glutamato num primeiro momento. Entretanto, logo que esse glutamato ele é formado, ele vai transferir o seu íon amônio, tá? Para o piruvato. O piruvato é aquela molécula decorrente da degradação, né, da oxidação da glicose, lá na glicólise. E quando o piruvato recebe esse íon amônio, ele dá origem a um outro aminoácido chamado alanina. Quem faz essa transferência é uma aminotransferase, lembram? E ela é chamada então de alanina aminotransferase, tá? A alanina, como aqui a molécula que é a da glutamina, ela também não tem carga, tá? E por isso ela também passa pelas membranas das células e facilmente chega lá nos hepatócitos. E quando chega no hepatócito, tá? A alanina vai novamente transferir esse grupamento amino. Ela vai ser transaminada ou desaminada, tá? Transaminada a princípio, porque ela vai transferir essa molécula para o alfa-cetoglutarato e vai produzir o glutamato, tá? Que pode ser desaminado para liberar o íon amônio aqui, que vai ser utilizado no ciclo da ureia. Quem faz isso é uma aminotransferase alanina, de novo, tá? E quando a alanina perde esse grupamento amino, tá? Ela vai se transformar novamente em quê? Em piruvato. O piruvato aqui no nosso fígado, tá? Ele pode ser utilizado para os processos de gliconeogênese, tá? E nesse processo, libera a glicose, que cai na corrente sanguínea e retorna ao músculo. Então, esse é um ciclo, se vocês observarem aqui, que daí essa glicose é quebrada em piruvato e retorna. Nós temos um ciclo que a gente chama de ciclo da glicose alanina, tá? E é uma forma, esse ciclo da glicose alanina, de fazer reciclagem de glicose. Então, se os músculos já têm uma reserva boa de glicogênio, tá? E ainda está chegando glicose, ele pode, digamos, enviar
essa glicose para o fígado novamente, né, sob a forma de alanina, tá? E receber quando houver necessidade para isso, tá? Então, notem que aquela amônia que foi produzida aqui, que é tóxica, que não pode ficar aqui, que não pode ser jogada direto no sangue, chega aos hepatócitos que vão conseguir trabalhar com ela, né? Transformando-a em uma molécula que pode sim ser eliminada com facilidade, liberada na corrente sanguínea com facilidade, que é a ureia. E ao mesmo tempo, ainda fazer um turnover aí de glicose, né? Caso haja necessidade. Esse nosso corpo é uma maravilha, né, gente? Vai dizer que não, né? É uma coisa incrível. Bioquímica é incrível. A gente descobre cada coisa que fica de cabeça, de cabelo branco mesmo, né? Mas aí, muito, muito legal. Então, né? Então, é interessante que a gente vê, e o que a gente viu até agora, é como, a partir de um processo de retirada do grupamento, de uma retirada do grupamento amino, nesse carboidrato, né? A gente consegue fazer uma reciclagem, né? E isso no fígado ou em qualquer célula, tá? Mas o que a gente vai fazer com esse componente, né, que é derivado desse processo de transaminação ou desaminação, que é o grupamento, que é o que a gente conhece como íon amônio. O íon amônio, ele vai ter que se transformar literalmente, né, aí, em ureia, tá? E isso acontece como? Então, aqui nesse esquema aqui, vocês têm um resumo de tudo, né? O que eu quero mostrar aqui, ó, nós vamos começar a falar do chamado ciclo da ureia, tá? De como ela é produzida. Então, ela é produzida a partir do íon amônio. Esse íon amônio vem, né, da, da desaminação, não melhor, da transaminação dos aminoácidos lá do hepatócito, tá? Que formam, então, o glutamato, e o glutamato está ali dentro da mitocôndria, tá? Esse íon amônio pode vir de todas as partes do corpo, né? Lá do fígado e de todas as células, ou a partir, né? Como a gente viu, especificamente do músculo, a partir da alanina, ou de todas as outras células a partir da glutamina, que aqui passam pela transaminação e liberam, então, o seu componente do grupamento amônio. E aí, gente, esse íon amônio, tá, vai se ligar a uma molécula e dará origem ao que a gente chama de carbamoil-fosfato, tá? Por que carbamoil-fosfato? A enzima que faz isso, tá? Chama-se carbamoil-fosfato sintase, tá? Ou seja, os termos sintase aqui de síntese, de produção. Tá? Nós temos aqui a união de um íon amônio com o bicarbonato, notem, e com um grupamento fosfato que vem de um desses ATP. É uma reação que depende de energia, mas um desses ATPs é para liberar fosfato para a formação dessa molécula que a gente chama de carbamoil-fosfato. Tá? Então, a produção da carbamoil-fosfato é o início do que a gente chama de ciclo da ureia. Tá? O ciclo da ureia também é conhecido, o ciclo da ureia também é conhecido como ciclo, né, da ornitina, tá? Por que isso? Ele inicia, então, lá na mitocôndria dos hepatócitos, tá? Ocorre aí no fígado, tá? É importante que a gente lembre disso, ok? E ele é basicamente um ciclo onde você tem construção e desconstrução de uma molécula. Construção e desconstrução. Constrói, destrói, tá? Mas na verdade é uma característica dos ciclos, né? Bioquímicos. Mas o que a gente está vendo aqui, tá? Aquela carbamoil-fosfato que foi produzida a partir da ligação de um fosfato, do bicarbonato e do íon amônio, tá? Derivado de todos os aminoácidos que estão sofrendo degradação no corpo e que
vieram de uma forma ou de outra, o íon amônio parar ali dentro da mitocôndria do hepatócito, tá? Ele vai se ligar a uma molécula que a gente chama de ornitina. Por isso também é chamado de ciclo da ornitina, tá? Nessa ligação, tá? Para que aconteça essa ligação, o carbomoil fosfato ele perde um fosfato, tá? Isso é feito por uma enzima chamada carbomoil transferase ou transcarbomoilase, tá? E nós vamos ter com esse processo a formação de uma molécula chamada de citrulina. A citrulina, ela deixa a mitocôndria e vai lá para o citoplasma dos hepatócitos. Lá, né, notem aqui, e que é importante que a gente imagine isso acontecendo. Nós vamos observar, tá, que existe uma enzima, tá, que é a chamada argininosuccinato sintetase, que vai catalisar, tá, uma reação que diz o quê? A citrulina ela vai perder, tá, uma molécula de fosfato, ou melhor, tá, perdão, ela vai se ligar, desculpa aqui, gente, a uma molécula de ATP, tá? E, na verdade, aqui a gente vai ter, durante essa ligação, a ligação, na verdade, de uma AMP, tá? Volta aqui, perdão, gente, tá? Ó, a citrulina, ela vai estar relacionando-se com uma molécula que é de ATP, tá? Para que esse ATP repasse a citrulina uma molécula de AMP, tá? O que acontece aqui? Então, essa síntese é regida por uma clivagem de um ATP em AMP, tá? E nós vamos, então, ter a formação de uma molécula chamada citrolil-AMP. O citrolil-AMP, tá, vai se associar ao aspartato, e aqui entra, então, a argininosuccinato sintetase, tá? Durante essa ligação, vai se perder ou vai ser liberado um AMP, né? E então nós temos a formação dessa molécula que a gente chama de argininosuccinato. Povo, olha só o que eu queria que vocês entendessem, né? Que eu comentei lá em cima. Essa molécula, tá? Essa molécula, toda a parte aqui, ó, é do aspartato e todo esse outro restante aqui é, na verdade, da citrulina, porque o AMP cíclico, ele foi só um veículo para que pudesse haver essa relação entre o aspartato e a molécula que a gente chama de citrulina, tá? Então, a partir do momento que houve a formação do argininosuccinato, tá? Formou uma molécula. Agora, o que vai acontecer com ela? Vai ser quebrada, tá? A argininosuccinato, ela vai ser quebrada em duas moléculas pela argininosuccinato liase ou argininosuccinase. Essas duas moléculas são a arginina, tá? Que é basicamente essa parte toda aqui, que é a arginina, um aminoácido, certo? E o tal do fumarato. O fumarato, ele é base ou vai ser repassado, pode entrar novamente lá na matriz mitocondrial e começar a participar do ciclo de Krebs. Para quem não lembra, né, onde que está o fumarato, né? Tá aqui, ó. O fumarato, ele pertence ao ciclo de Krebs, né? Então, o fumarato que é gerado nessa reação aí, né, gerado nessa reação da argininosuccinase, ele vai ser prontamente hidratado em malato, tá? E pode ser reoxidado em oxalacetato para aceitar um grupamento amino, em geral, que é proveniente do próprio glutamato, a fim de regenerar o aspartato novamente, tá? Num ciclo que liga, inclusive, o ciclo de Krebs ao ciclo da ureia, depois a gente vai falar, tá? Ou pode, né, continuar aí o processo para geração de ATP, tá? Produção lá do acetilcoenzima A e assim por diante. Bem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, né, o outro elemento, né, associado, né, a essa quebra da argininosuccinato
é a arginase, tá? É a arginina. E essa arginina, ela vai ser convertida, ela vai ser quebrada em duas, tá? E aí ela vai produzir a molécula que a gente conhece como ornitina, né? E a tal, olha lá, da onde que veio? A ureia, tá? Esse processo vai ser catalisado pela arginase. A arginase, ela vai ser encontrada apenas no citoplasma do fígado, principalmente, dos animais que são conhecidos, né, como ureotélicos, que são produtores, então, da ureia, como é o nosso caso dos mamíferos como um todo, tá? E para onde que vai essa ureia? Vai cair na circulação sanguínea, visto que ela não é tóxica, e vai chegar lá nos nossos rins para ser excretada, para ser liberada, tá? Então, aqui, a ureia é a principal forma de eliminação dos grupos-aminos oriundos dos aminoácidos e perfaz aí cerca de 90% dos componentes nitrogenados na urina, tá? Então, parte da ureia vai se difundir também do sangue para o intestino. Lá no intestino, a ureia ela vai ser clivada em gás carbônio e amônia, tá? E isso acontece por uma enzima chamada urease bacteriana, que, como o próprio nome já sugere, é produzida pela nossa microbiota, né? Pelas bactérias do nosso intestino. E essa amônia, ela é perdida parcialmente nas nossas fezes e parte dela é reabsorvida para ser convertida em ureia para poder ser excretada em outro local, tá? Então, a ureia basicamente vem do íon amônio aí, né? Desculpa. Nós temos aqui bicarbonato, todo esse processo aqui dá origem ao que a gente conhece como ureia, tá? A ureia ela pode ser seguida, digamos assim, pode ser dosada, né, para observar alguns problemas, principalmente associados aos nossos rins, tá? Para realizar um exame de ureia, não é preciso estar em jejum ou realizar qualquer outro tipo de preparo, tá? O exame é feito a partir de uma coleta de uma pequena quantidade de sangue e vai ser enviado para o laboratório. Tá? Como eu coloquei aqui, os valores dos exames de ureia variam de um laboratório para outro, porque isso depende da técnica que cada um utiliza para fazer essa dosagem, tá? Mas normalmente os valores de referência são próximos uns aos outros. Para a criança, até mais ou menos 1 ano, entre 9 a 40 miligramas por decilitro. Acima de 1 ano, entre 11 e 38 miligramas por decilitro. E para adultos, de 13 a 43 miligramas por decilitro. Tá? A incapacidade ou problemas, né, associados à insuficiência renal, né, impedem, então, a liberação de ureia pelos rins. E essa ureia, ela tende a se acumular no plasma, tá? E muito dessa ureia, então, vai ser também, quando ela vai se acumulando no plasma, ela vai sendo transferida em maior quantidade também transferida, digamos, para os nossos intestinos, tá? Levando à formação e um cheiro muito característico também das fezes, né? Então, é importante que a gente tenha isso. Alguns antibióticos, como é o caso da neomicina, eles podem provocar uma incapacidade, né? Eles eliminam essas bactérias que produzem a urease, tá? Ou reduzem ao monte, né? E acabam também interferindo na produção do NH3, no caso do nosso intestino, tá? Isso é uma curiosidade, tá? Então, só para terminar aqui a fala sobre o ciclo da ureia, eu vou retornar aqui a esse slide, tá? E o que a gente vê aí, que a gente pode resumir, então, o ciclo da ureia basicamente em 5 passos, tá? Primeiro aí, quando o grupo amino se liga ao senhor lá em cima,
tá, ao CO2, tá, formando a chamada carbomilfosfato, tá, que isso é catalisada por uma enzima. Depois, né, quando você tem essa carbamoilfosfato se ligando à ornitina, tá, formando então a chamada citrulina. A citrulina, né, se associando a um fosfato para formar a citrulil AMP, que é base para ligação com aspartato, né, para formar arginino-succinato. Tá? Depois, a arginino-succinato sendo quebrada, degradada em fumarato e arginina, né? Essa hidrólise aqui, que é formada pela arginino-succinato liase, tá? E por último, tá? A arginina sendo também aqui sofrendo hidrólise, tá? Produzindo a ureia e fazendo a reciclagem da ornitina, por isso que a gente chama de ciclo da ureia, tá? E para terminar esse papo de uma vez, né, eu queria relembrar que o ciclo da ureia, ele tem uma relação com o chamado ciclo de Krebs. O ciclo da ureia, gente, por incrível que ele foi, inclusive, descoberto pelo 1930 alguma coisa, se não me engano, 1932, 33, sei lá, também não sei muito de data, tá? Mas ele foi descoberto pelo Krebs, o Krebs e um outro cara lá, tá? E ele foi descoberto antes da descoberta do ciclo do ácido cítrico, ou o chamado ciclo do ciclo de Krebs, tá? E o que a gente vai observar aqui, né? Que o ciclo da ureia produz substâncias, né, que estão associadas não só, né, ao fumarato, né, mas a gente vê que existe uma outra ligação entre o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia, que é conhecido como a bicicleta de Krebs, tá? Ele recebeu esse nome, essa relação entre o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, porque quando se olha, eles acharam aqui que seriam as duas rodas da bicicleta e essa relação entre elas, tá? Eu gosto mais disso aqui, depois a gente pode até voltar a esse slide para falar um pouquinho, né? Aqui estão as duas relações, né? Primeiro, a que a gente já havia comentado, né, que quando você tem a quebra da arginino-succinato, a produção do fumarato. Como eu falei, o fumarato, ele pode ser hidratado a malato, e o malato, ele também entra no ciclo de Krebs, né? O malato, ele pode ser reoxidado a oxalacetato, tá? Para aceitar um grupo amino, que geralmente vem do glutamato, tá? E ele também pode dar origem, quando ele aceita esse grupo amino, tá? Ele é transformado em aspartato. E notem que o aspartato, ele é utilizado para se relacionar com a citrulina para formar arginino-succinato, tá? Então, notem que aqui eu já tenho um ciclo, que é o ciclo do fumarato, malato, aspartato, tá? E nós também temos, né, um outro componente, que é o componente aí principal, né, da via, que permite que esse próprio fumarato aqui, tá, possa também continuar essa via e produção de energia, né, ou então retornar sobre a forma de aspartato para o nosso ciclo da ureia, tá? Resumindo, tá? Resumindo aqui, para a gente pensar, então, o que é essa tal de bicicleta, né? Bicicleta de Krebs aí. Essa relação que existe entre o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia. Essa relação é dada principalmente pelo fumarato, né? Formando esse circuito do aspartato, o arginino-succinato, que está mostrado aqui, tá? Nós também temos aqui desenvolvido um outro ciclo que eles chamam de lançadeira malato-aspartato, tá? Mas de uma maneira geral, esse aspartato que é produzido é o intermediário do ciclo do ácido cítrico. Então, nós temos um ciclo interconectado, por isso bicicleta de Krebs.
Cada ciclo pode funcionar de maneira independente, obviamente dependendo do transporte de intermediários entre a mitocôndria e o citosol, tá? Isso é o que vocês, por favor, não podem esquecer, certo, povo? E assim a gente termina o nosso segundo vídeo, né? Falando então como ocorreu o processo catabólico e o que aconteceu com o resultado dessa quebra dos aminoácidos, né? Toda a parte do grupamento amino foi convertido em ureia, né? De uma forma para ser eliminada, e o esqueleto carbonado, né? Que continha carboxila e o grupamento R e tal, ele acaba sendo convertido basicamente a glutamato, tá? E pode, então, ser utilizado como fonte geradora de lipídios, de glicose, tá? Ou mesmo ser quebrado completamente no ciclo de Krebs, né? Para que a gente tenha a produção de água e gás carbônico, certo, povo? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre relembrar um pouco das enzimas e também qual as implicações delas nas análises clínicas de uma maneira geral, tá? Uma base mais importante de ser conversado, tá? Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Um grande abraço e tchau!